A quem apareceu Jesus? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. No Novo Testamento, não existem escritos mais antigos do que as cartas de Paulo. No entanto, estas cartas são silenciosas em relação a muitos eventos que mais tarde foram registados nos Evangelhos. Paulo nunca identifica Jesus com nenhum local, nem Belém, nem Nazaré, nem Cafarnaum. Não deixa nenhuma pista sobre o local e data da sua existência física. Não se refere a um julgamento perante Pilatos, nem a Jerusalém como o local da sua execução. Nada sobre João Batista o batizar, nem sobre Judas o trair. Paulo nunca explica quem esteve com Jesus ou viu-o antes de morrer, nem sequer quem testemunhou a sua morte. Apenas conta quem viu Jesus após a sua ressurreição. Em 1 Coríntios, Paulo escreveu: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como alguém nascido fora do tempo. É importante sublinhar aqui que Paulo constantemente refere que o que sabe sobre Jesus foi através das Escrituras, isto é, através das Escrituras judaicas, que é aquilo que hoje chamamos de Antigo Testamento. Em particular, Paulo sabe que Jesus morreu e foi sepultado pelas Escrituras. Não obteve essa informação por testemunhas oculares ou por outro processo expectável de obtenção de informação sobre factos ocorridos no passado, mas apenas porque descobriu essa informação nas Escrituras. Paulo diz que Cristo ressuscitado apareceu primeiro a Cefas, depois aos 12, depois a 500 irmãos, depois a Tiago, depois aos apóstolos e por fim a ele próprio, a Paulo. Mas afinal os 12 não eram os mesmos que os apóstolos? Primeiro Cristo apareceu a Cefas. Os evangelhos são quase unânimes em afirmar que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Mas Paulo nem sabe quem é que é esta mulher. Este Cefas é identificado no Evangelho segundo João como o apóstolo Pedro, mas nos textos de Paulo isso não é evidente. Depois apareceu aos 12. Também apareceu a Judas, o seu traidor. Os evangelhos são unânimes em afirmar que Jesus apareceu a 11 e não a 12. Paulo mostra nada a saber acerca de uma traição por parte de um dos 12. Por outro lado, este é o único texto onde ele refere-se a 12. E apareceu a 500 irmãos? Quem seriam estes irmãos? Seriam genericamente irmãos da mesma fé de Paulo ou pertenceriam a uma irmandade especial, tal como o Tiago, irmão do Senhor, em Gálatas 1,19? E apareceu a Tiago? A qual dos Tiagos? Os evangelhos mencionam 2 apóstolos e um irmão de Jesus com este nome: Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu e Tiago, irmão de Jesus. Apareceu a todos os apóstolos? E os 12 a quem Cristo apareceu antes não eram os apóstolos? Bem, em lado nenhum, Paulo indica saber que os apóstolos eram 12. Finalmente, apareceu a Paulo? Paulo refere que Cristo apareceu-lhe por último como alguém que nasceu fora de tempo. O cristianismo a que ele aderiu teria sido desenvolvido na geração anterior por homens que se intitulavam apóstolos. Paulo justificava então que tinha sido o último a receber a aparição porque tinha nascido fora de tempo. E o que dizem os evangelhos sobre as aparições de Jesus? Marcos diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tal como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Marcos diz que Jesus estava num monte da Galileia com Pedro, Tiago e João, e que subitamente transfigurou-se, e apareceu a estes juntamente com 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Ora, Moisés e Elias eram 2 homens que tinham morrido havia séculos. Agora eles aparecem junto com Jesus. Jesus estava vivo? Ou estava morto tal como Moisés e Elias? Marcos, por outro lado, conta o seguinte sobre as mulheres que viram o túmulo de Jesus vazio. Diz assim:
No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus do Nazareno que foi crucificado? Ele suscitou. Não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Segundo a narrativa de Marcos, Jesus morreu e foi sepultado em Jerusalém, na Judeia. Quando as mulheres visitam o sepulcro, um jovem diz-lhes que Jesus iria aparecer na Galileia. Disse-lhes para informarem os discípulos de Jesus e Pedro para que eles fossem ao encontro de Jesus na Galileia. Mas as mulheres não disseram nada a ninguém porque tinham medo. Então como é que outras pessoas souberam que Jesus tinha ressuscitado? O Evangelho de Marcos termina aqui, deixando esta dúvida. No entanto, mais tarde alguém acrescentou mais à narrativa. Os manuscritos mais antigos não contêm este acrescento. Em Marcos foi acrescentado o seguinte: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demónios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Comparemos agora os vários evangelhos. Então, as mulheres contaram ou não contaram? Em Marcos diz que as mulheres não contaram nada a ninguém. Mateus diz que correram e contaram aos discípulos de Jesus. Lucas diz que foram contar aos 11 e a todos os outros. João diz: Maria Madalena contou aos discípulos que viu Jesus. Quem foi o primeiro a ver Jesus ressuscitado? Em Marcos, na porção acrescentada, diz que Jesus apareceu a Maria Madalena, mas não explica nem onde nem como. Em Mateus diz que, quando as mulheres, Maria Madalena e outra Maria, iam a correr, Jesus apareceu-lhes. Lucas diz que Jesus apareceu a 2 discípulos, Cleopas e outro, a caminho de Emaús. João diz que Jesus apareceu a Maria Madalena logo no local do túmulo. Quem mais viu Jesus? Em Marcos, na porção acrescentada, diz que Jesus apareceu a mais 2, depois aos 11, quando estavam à mesa. Mateus diz que Jesus apareceu aos 11 num monte na Galileia, mas alguns não acreditaram. Lucas diz que apareceu aos 11 e mais outros que estavam com estes em Jerusalém. João diz que apareceu numa sala fechada à chave aos discípulos excepto Tomé. 8 dias depois apareceu aos discípulos já com Tomé. E depois ainda apareceu para ir pescar com alguns da Galileia. O texto denominado Segunda Carta de Pedro tem um registro interessante sobre o tema das aparições. Segunda Pedro diz: de facto, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmo ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Esta passagem parece uma composição do que está escrito em Marcos sobre a transfiguração, com a narração do batismo de Jesus. Marcos diz assim acerca do batismo de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado.